Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, amados irmãos e irmãs, é o último domingo no qual, a bom rigor, se pode comer carne. Depois, se nós quisermos e pudermos ser rigorosos, em absoluto, sentar. Os que puderem sentar. Se quisermos ser rigorosos e pudermos ser, às vezes queremos e a saúde não o permite. Por exemplo, quem tem diabetes não pode fazer estas coisas, jejuns destes, nem de outros. Não é? Tem que comer 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, enfim. Dependendo dos casos, há casos até mais graves. E outras pessoas que trabalham nas obras, que andam com tijolo e massa e cimento e vigas às costas, não podem andar a comer fotografias, não é? De fruta. Tem que comer fruta, tem que comer soja, tem que comer, se calhar, às vezes, não é? Enfim, carne de aves, porque depois o corpinho não se aguenta, fica enterrado dentro do balde de massa, dentro da massa. Então, o jejum é um convite que a Igreja faz, não do exterior da Igreja, porque todos nós somos Igreja. Então, é um convite feito ao nosso interior e para dentro do nosso interior. Não é o que eu quero dizer uma imposição externa. É um convite da Igreja, que somos nós próprios, como Cristo, que é a cabeça deste corpo, que é a Igreja, que é feito por nós mesmos. Nós somos Igreja, a nós próprios. Então, cada um sendo honesto. Temos que partir desse não só pressuposto, mas com essa garantia que somos sérios, que somos honestos, que não mentimos diante de Deus. Então, nós sabemos exatamente, no contexto da fasquia máxima, da exigência absoluta que a Igreja nos faz, nós sabemos, desde aqui até lá acima, ao topo da fasquia, da exigência rigorosa, de jejum total que a Igreja nos faz, nós sabemos nestes degraus todos, até chegarmos lá, em que degrau é que nós ficamos. Em que degrau é que podemos fazer jejum. Uns podem mais, outros podem menos, outros não podem nada. As futuras mães, senhoras grávidas, não fazem jejum. Os que já são muito amadurecidos em anos, aquilo que coloquial e vulgarmente o povo chama de velhinhos, não fazem jejum. Bem, não vou impedir. Se houver alguém com 98 anos e 9 meses de idade, quer fazer algum jejum, ou todo, às vezes esses são aqueles que nos envergonham, os mais jovens, aqueles que já têm quase 100 anos, conseguem fazer jejum e ficar à água durante vários dias. Mas pronto, alguém que já tem muitos anos vividos, está isento de jejum. As crianças até aos 7 anos estão isentas de jejum. Os enfermos, os doentes, estão isentos de jejum. Depende depois da enfermidade. Se eu fiquei doente porque tropecei no degrau, fiz um beliscãozinho, enfim, doeu quando toquei na pedra do degrau, e já digo que estou doente para não fazer jejum durante a grande quaresma, estou a não ser sério. Outra coisa, eu tenho um cancro, isto é sério, uma doença grave. Tenho uma enxaqueca durante 3 dias, é uma doença grave, que me impede de sequer até de falar às vezes e de movimentar ou de ouvir sons. Se eu tenho uma úlcera a nível gástrico ou qualquer outra coisa, bem, nós temos, quero dizer, não quero perder muito tempo com isto, para saber-se, temos que ser sérios, temos que saber o que é que nós podemos fazer dentro do jejum que nos é pedido. Bem, depois, amados irmãos e irmãs, nós hoje celebramos a festa do Santo Encontro, mas em simultâneo, hoje também é o chamado domingo do juízo final, o domingo em que não se come, é que se come carne pela última vez, como eu disse. Mas só um pequeno apontamento, depois já passarei para o domingo do julgamento final, mas só um apontamento sobre a grande festa de hoje, que é uma das grandes festas da Igreja. O Santo Encontro é aquele momento, como visto no Evangelho, em que Nosso Senhor Jesus Cristo, com 40 dias de vida, é levado pela mão de sua mãe ao templo e entregam-no. Maria, sua mãe, São José, companheiro e protetor da Santíssima Virgem Maria, entregam Cristo a um sumo sacerdote, que é Simeão, que nem sabia quem era, possivelmente, que está lá no templo, e ele recebe Cristo para ser oferecido ao Pai, ser oferecido a Deus, ser oferecido ao seu Criador. E é, sem querer explicar aquilo que o Evangelho já explicou 1000 vezes melhor do que eu, devo dizer-vos e relembrar-vos que também nós, no dia do batismo das nossas crianças,
meninos e meninas são oferecidos ao templo, no santuário de Deus. Cada um segundo o ritual próprio, para a criança que é menino, para a criança que é menina. Mas tudo isto tem a ver com a tradição da Igreja. Tem a ver com o que vem na Sagrada Escritura. Não são coisas que a Igreja inventou. São coisas que a Igreja nos revelou e vai revelando àqueles que vão nascendo e àqueles que vão nascendo, porque nós morremos e depois nascem outros. E a mesma revelação também nos é dada pela Santa Tradição da Igreja, para que todos nós vivamos, não importa em que século, mas todos vivamos da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, com o mesmo profundo amor que a Santa Tradição da Igreja traz até nós e nos entrega para vivermos na plenitude do máximo que o nosso amor permitir, e o nosso amor deveria permitir tudo. Tudo. Se for um amor à escala, e agora passo para o Evangelho de hoje, do julgamento final. Se o nosso amor for um amor à escala de Deus, nós não devemos procurar esta vida apenas para a vivermos na escala das coisas que têm a dimensão que nós próprios quisemos, que nós próprios desejamos que elas tivessem. A nossa vida deve ter como medida para ser vivida a escala de Deus. E a escala de Deus, amados irmãos e irmãs, não é o comportamento humano bom, já não falo do mal que nós possamos ter, não tem a ver a escala de Deus com o comportamento que eu tenho ao longo da minha vida, nem com a decência com a qual eu vivo a minha vida. Tem a ver com essa escala de Deus, e essa escala é o amor de Deus. A escala de Deus é o seu amor. E Ele vai julgar-nos no dia do julgamento final, no último dia, antes de entrar na nova Jerusalém Celeste, se julgar-nos-á com todo o seu amor, do alto e de dentro de todo o seu amor, com toda a sua luz, com toda a sua, do alto, toda a sua glória e majestade divinas, e mais uma vez, com todo o seu amor. E o Senhor verá se nós fomos de facto o que Cristo foi. Fomos nós também o homem, com H maiúsculo. Ou seja, fomos nós verdadeiramente humanos, com H maiúsculo, homem. Fomos nós o homem, isto é, homem e mulher, na plenitude. Fomos iguais a Cristo enquanto mulher, fomos iguais a Cristo enquanto homem, porque Cristo também é parâmetro, não é só para o masculino, é para o feminino e para o masculino, para o masculino e para o feminino. O amor de Deus, à escala não humana, mas à escala do amor de Deus, foi para a cruz pelas mulheres e pelos homens, por todos, de todas as idades, que nasceram e morreram em todos os tempos. Por todos aqueles que ainda não nasceram, já estão salvos na cruz de Cristo. Já estão salvos, atenhamo-nos e entendamos o que isso significa. Já estão salvos na cruz de Cristo, porque só pelos méritos de Cristo entraremos no reino dos céus, no dia do juízo final. Mas já estão salvos todos em Cristo, porque os méritos são do Mestre. Mas estamos todos salvos em Cristo se nós quisermos ser verdadeiramente humanos, sermos verdadeiramente homem e mulher. Há a dimensão daquele que é o verdadeiro homem. O Senhor, Cristo nosso Deus, é o homem finalizado. A totalidade da criação do homem é terminada na cruz. Não é em Adão, não é em Eva. Aí o homem começa a ser criado. Começa a ser criado em Adão e Eva e termina Deus, Pai, a criação do homem na cruz. Eis o homem, diz quem? Pilatos. Eis o homem, ecce homo. Ecce, não é ecce, ecce homo. Eis o homem. Isto é, ele estava, Pilatos, apesar de todas as covardias, porque ele podia ter tomado medidas e não tomou, não é? Mas ele reconhecia, de facto, estava diante de alguém, do ponto de vista humano, totalmente e admiravelmente sublime. O homem é o verdadeiro
aquele cuja completude se termina na plenitude da criação do homem. Então nós, no dia do juízo final, seremos julgados pela escala de Deus, pela escala do seu amor, pela fasquia do seu amor e, cuidado, também da sua justiça. Mas sempre o amor de Deus iluminará e resplandecerá sobre a justiça que o Senhor irá aplicar para conosco. Nunca Deus será justo para conosco sem que a sua justiça seja exercida e aplicada à luz do seu amor e da sua misericórdia e da sua compaixão e derramando toda a sua glória e majestade divinas sobre nós. Mas nós temos que ser daqueles que, diante da pergunta de Cristo, és tu um ser humano, possamos responder, eu sou, Senhor. Então, se eu puder no dia do juízo final responder, eu sou um verdadeiro ser humano, porque eu sou verdadeiramente homem em Cristo, eu sou verdadeiramente mulher em Cristo, eu sou verdadeiramente ser humano porque atingi o máximo que dentro desta criação criada por Deus, fora de Deus e antes do julgamento final, atingi na plenitude do que fui chamado a ser e fui sendo de facto o que Deus é. Isto significa o quê? Santificado pela santidade de Deus, deificado pelas energias incriadas do Senhor. Então eu sou verdadeiramente ser humano. Eu sou um outro, eu sou uma outra, relativamente ao qual e à qual hoje Pilatos, se estivesse aqui, poderia dizer, além do que disse a Cristo, eis mais um homem, eis mais uma mulher. Se nós formos da estatura de Cristo, e temos tudo para podermos ser da estatura de Cristo, nós não temos nenhuma estatura humana que nos possa cingir na mediocridade pela qual tantas vezes optamos como bandeira que erguemos ao longo das nossas vidas para dizer, estamos aqui. Muitas vezes erguemos essa bandeira, eu estou cá, eu também sou visível, olhem para mim, eu também tenho alguma relevância, eu também sou relativamente ou muito importante, como aparecemos nas redes sociais. Nas redes sociais todos apresentam as suas bandeiras, mas vede, a maioria daquelas bandeiras, bandeira o quê? É um estandarte, é para dizer que eu tenho um emblema que me define de forma única. É isso que aparece nas redes sociais. Cada um de nós tenta apresentar o seu próprio emblema, o seu próprio estandarte, a sua própria bandeira, isto é, dizendo isto, dizendo aquilo, dizendo aquilo outro, fazendo isto, mostrando aquilo, tantas coisas para se singularizar, para que não passe pelo anonimato desta vida, que segundo mesmo estes mais desavisados, é a própria morte já em vida, quando ninguém sabe que eu nasci, ninguém sabe que eu existo, ninguém sabe, nem se interessa se eu morrerei amanhã ou hoje ainda, eu já estou morto em vida. E, de alguma forma, todos nós queremos ter vida, só que a maioria deste mundo já não sabe que essa vida, que lá dentro lateja, há qualquer coisa, às vezes parece um pedregulho, que é aos encontrões dentro de nós, de um lado para o outro, e nós depois manifestamos isso que devia ser um alerta, transformou-se numa angústia, num desespero, e queremos então apenas sermos visíveis por aqueles que nos veem neste mundo. Mas esse latejar interior de querer visibilidade, de não querer estar morto no anonimato, é esse lampejo de Deus em nós. É o convite, é o GPS que Deus colocou na nossa alma para que nós procuremos aquele que nos criou. Mas nós gastamos todas as nossas potências, todos os nossos potenciais, toda a nossa força, cansando-nos, erguendo bandeiras de plástico e de pano que vai ser rasgado pelos ventos das decorrentes das intempéries, fruto da ignorância daqueles que nos aplaudem hoje e cospem em nós, no nosso rosto amanhã. E isso aparece todos os dias nas redes sociais deste mundo, que são as vitrines hoje que o mundo tem. Mas nós não fomos criados, queridos irmãos e irmãs, para sermos visíveis apenas diante dos nossos irmãos. Eles e elas
é que têm que ser visíveis diante de nós. Eu devo ser totalmente invisível. Se há alguma luta eu pudesse lutar, e alguma batalha eu desejasse vencer, se em algum campo bélico existisse espaço para que eu me ofereça na generosidade de tudo que eu sou e tudo que eu tenho para morrer pelos meus irmãos, eu pediria que não houvesse escriba que narrasse nenhum feito, grande ou pequenino, decorrente do protagonismo que eu pudesse ter no campo de batalha. Que eu seja reduzido ao anonimato para que os meus irmãos tenham visibilidade diante dos outros irmãos e irmãs e diante de Deus. Nós fazemos o contrário neste mundo, tantas vezes, queridos irmãos e irmãs, porque baixamos a exigência daquela escala que é a fasquia, tornada exigência do amor de Deus, que é o próprio amor dele, no topo do máximo que ele pode dar, que nos quer entregar. E nós reduzimos tudo isso à fasquia humana. E por isso nós não nos importamos com os nossos irmãos e irmãs, importamos-nos connosco. Nós criamos as nossas vidas tantas vezes. Não é uma crítica que eu faço a ninguém, senão teria de começar por mim próprio em primeiro lugar. Mas é apenas para nós pensarmos, refletirmos e meditarmos. Se não é verdade, tantas vezes nós criamos as nossas vidas próprias, onde só nós próprios cabemos. Às vezes nem a nossa mulher, nem o nosso marido cabem já na nossa vida. Nem os nossos filhos. Na maioria das vezes, quando cabe naquele cenário feito um tupperware geométrico que eu criei para mim próprio, às vezes para a mulher ou para o marido, para um filho ou dois, não cabe mais ninguém. Não cabem os meus vizinhos necessitados, não cabem os pobres, não cabem os nus, como vem dito no Evangelho, que hoje não foi ouvido, mas que é do dia do julgamento final, não cabem os que têm sede, não cabem os que estão na prisão, não cabem os doentes, não cabem os outros, porque eu preenchi tudo. E por mais pequenino que eu seja, para que não fique muito espaço, então eu vou reduzindo a cerca do meu tupperware, para que ela fique aconchegada ao corpo. Para que todos vejam que não é porque eu não quero, é porque não tenho espaço para mais ninguém. Não é verdade? Eu que diminui o tamanho do quintal para que outros pés não pisassem a minha relva, nem outro rabinho se sentasse na minha cadeira de jardim. E a Quaresma, amados irmãos e irmãs, é este caminho que cada um de nós deve desbravar, como se fôssemos lançados de paraquedas na floresta amazónica ou no Pantanal brasileiro, com uma katana na mão e tivéssemos que percorrer 3.000 quilómetros até à cidade mais próxima e desbravando que mato, daí a katana na mão, cortando o mato, abrindo caminho, não para mim, mas para que outros que não têm destreza de perna para andar, nem a coragem para se aventurar no meio desse matagal, possam ter um caminho mais facilitado para chegarem à capital onde tem água limpa para tomar um banho, uma mesa posta para matar a fome, ou dar roupas para serem vestidas depois de retirados aqueles trapos andrajosos que eu tive durante a viagem, no corpo sujo e fedorento, de tanto suor feito por tantos quilómetros a andar. É isto que a Santa Quaresma nos dá, nos meios que para o nosso dispor, através de todos os ofícios litúrgicos, começando pela Santa e Sagrada Liturgia, olhem pela bênção das velas hoje, pelo ofício de Panaquir, pelo ofício das colibas, quando é o momento que fazemos, pelo grande perdão que vai acontecer no próximo domingo, que é o ponto a partir do qual entramos na grande Quaresma, tantos utensílios, alfaias, coisas fabulosamente necessárias para a nossa salvação, que a Igreja põe nesta nau que é a Igreja, que nos conduz à Páscoa da ressurreição do Senhor. É a Igreja como um barco que parte desta margem do oceano para a outra. E quando um barco parte, ele vai cheio de quê? De mantimentos, para que as pessoas que estão dentro dele não pereçam, isto é, não murchem, não feneçam, não morram de fome, nem com falta de água, nem com falta de repouso. Então, a Igreja é esse veleiro que tem ao timoneiro o próprio Cristo, que não deixando de estar hoje aqui conosco, no corpo e no sangue de Cristo, ao qual comungamos, está já no futuro, no nosso futuro, ao qual nós ainda não chegamos, que é a Páscoa, onde Ele já nos aguarda, Ele que
nos aguarda lá e está ao mesmo tempo connosco hoje aqui. E durante o momento em que hoje está connosco, porque comungamos ainda agora o seu corpo e o seu sangue, e o tempo que medeia entre o agora e o acolá, que é a Páscoa que vai chegar, temos todo este tempo entre uma coisa e outra, no qual Cristo também estará, porque Ele não nos deixará sozinhos. Ele acompanhar-nos-á ao longo de todo este trajeto da grande Quaresma até à Páscoa do Senhor. Mas é preciso crermos Cristo no nosso caminho. Se eu quiser ser apenas eu a ter visibilidade, não há visibilidade para Cristo. Bem, se eu quiser que Cristo se torne visível, não é pegar no ícone e andar com o ícone aqui a passear pela cidade, meus filhos e filhas, em Cristo, na fé. Isso é muito bonito, mas ainda estamos ao nível, potencialmente, daquilo que nós chamamos um amor feito sentimento. Ainda estamos ao nível do amor feito emoção. E não é deste amor que a Igreja nos fala. Lembrai-vos que eu comecei por vos dizer que a fasquia do nosso amor é o amor de Deus. Então, este amor de Deus não é feito de sentimento, nem de emoção, nem de emoções, nem é emocional. É o amor de Deus vivido e realizado na completude da plenitude à qual o amor nos chama. Não há amores menores, só há amores. Vemos Cristo, em alguma parte da Sagrada Escritura, dizer: eu estou a pensar, Pai, eu estou a pensar deixar-me prender. Pai, eu estou a pensar deixar-me açoitar. Pai, eu estou mesmo a pensar talvez subir ao Gólgota. Eu estou a pensar que talvez aceite o teu convite para ir para a cruz. Eu estou a pensar que se calhar é mesmo muito difícil, mas eu vou pensar melhor e talvez, pensando bem, eu possa morrer por todos os meus irmãos e irmãs. E talvez, pensando bem também, eu vá ressuscitar. Será que lemos em algum sítio que Cristo pensou, que Cristo andou ao sabor dos sentimentos? Agora sim que vou para a cruz, agora sim que fico cá embaixo. Agora sim que vou, agora sim que vou-me embora. Agora estou disponível, arrependi-me, já não estou mais disponível. Enganei-me, que é o que fazemos nós na nossa vida. É isto que nós vemos no Evangelho. Ou é um Cristo determinado? Um Cristo que não tem taparoeiro, não tem quintal próprio, não tem cerca, porque não tem nada de seu. Tudo o que o Senhor tem é do seu Pai. A sua vida é do seu Pai. E seu Pai, pegando na vida do Filho, entrega a vida do Filho por todos os outros filhos e filhas que somos nós, que não temos vida em nós próprios, precisávamos que a nossa vida brotasse, saísse daquela fonte ainda escondida, e que era a morte, e vencida a escuridão da morte, pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pudéssemos ter vida em Cristo. Cristo não tem absolutamente nada, e Ele tem tudo. Ele não tem nada ao qual se agarrasse, ao qual se apegasse. Não disse ao Pai que agora sim, talvez amanhã. É para fazer agora, e foi fazendo em todos os agoras indicados pelo Pai. Agora, no agora do Pai, dado ao Filho como indicação, naquele agora estava Cristo. Fazendo o quê? Vivendo e realizando aquele ato de amor. Não o amor, sentimento pensado e emocionalmente acarinhado. Uma coisa invisível dentro de mim. Eu e os meus sentimentos, eu e as minhas emoções. E nenhum ato, e nenhuma ação. Mas ninguém vive, amados irmãos e irmãs, de sentimentos dos outros, nem de emoções alheias. Nós vivemos dos atos e das ações que os outros praticam para connosco. É disto que fala o Evangelho, do dia de julgamento final, do dia de hoje. É deste Cristo que nós somos matéria, é deixar-se moldar. Ainda não somos como Cristo, mas temos tudo para podermos ser como o Mestre, se nos deixarmos moldar por este amor vivido e realizado na cruz por Cristo. E quisermos que este amor vivido na cruz e realizado por Cristo, na plenitude do amor dado, possa ser o nosso amor também.
Se assim fizermos, então nós somos daqueles que responderão àquela pergunta de Cristo diz no sinal: és tu, filha humana? És tu, irmão? Cristo diz filho, que ele não é nosso pai, ele é nosso irmão. És tu, um ser humano, meu irmão? E eu poder dizer, cada um de vós, poder-vos dizer: eu sou aquilo que tu me pediste que eu fosse. Humildemente, Senhor, eu sou. Em todos os atos da minha vida, eu sempre procurei ser tu, não eu. Querer ir lá onde tu me chamaste, não onde eu desejava ficar. Dar a minha comida àqueles esfomeados e deixar o meu abdômen roncar sozinho. Nunca pedi à comida que tinha em cima do prato, diante de mim, para abafar o ronco do meu estômago. Deixei o meu estômago roncar para que os outros não roncassem, os outros estômagos, e pudessem ter paz e não ter fome. Eu fui, Senhor. Por isso te respondo que sou um ser humano. Tentei ser, creio que sim. Porquê? Porque eu fui visitar aqueles que todos enjeitaram. Eu apaguei-me, fundi a lâmpada que me iluminava para poder dar brilho aos meus irmãos. Eu pus na soleira da minha porta, onde o sol batia o dia todo, e eu fiquei à sombra, para que eles tivessem protagonismo, e eu não. Eu aplaudi na escuridão, para que todos ouvissem os irmãos que eu iluminei, pelo protagonismo do qual abdiquei, para que eles tivessem visibilidade. Eu, Senhor, procurei, dentro da minha mediocridade, no contexto das poucas ou nenhumas forças que tive, invocar a tua graça para que a tua força me habitasse, e do vazio do nada que eu era, tu te tornasses tudo, para que eu me deixasse moldar ao amor que tu me deste como matriz, como parâmetro, como modelo e como ponto de chegada na cruz. Se nós fizermos isto, amados irmãos e irmãs, então o jejum é importante. A oração antes do jejum é importantíssima. A esmola é necessária. Mas se não quisermos tomar na nossa vida como referência este amor fora da escala humana, que é o de Deus, então grande quaresma talvez não seja para nós. E porquê é que eu falo de um amor fora da escala humana? Podemos pensar, bem, mas eu estou na escala humana. Como é que eu posso tomar como parâmetro um amor que não está ao nível da escala onde eu estou? Porquê? Porque nós não estamos ainda no píncaro da perfeição à qual Deus nos alcançou, nos chamou que alcançássemos. Nós estamos ainda a caminho da vivência plena desse amor ao qual Deus nos chama. Por isso a nossa escala não pode ser esta, porque seria uma escala falsa se Deus nos desse um amor para vivermos à escala daquilo que eu sou hoje. Deus estaria a enganar-me, a mentir-me, como São João diz na sua primeira epístola, no capítulo, se não estou enganado, 4, versículo 20. Todo aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Primeira epístola de São João, o apóstolo é amado de Deus. Deus estaria a incorrer nisto que São João diz, em função de todos os filhos de Deus, ele próprio incorreria nisto. Estávamos a dar um amor numa medida mentirosa, enganosa, falseada, porque estávamos a dizer ama à medida do horizonte plano que tens percorrido durante a tua vida, e continua a percorrer o horizonte plano. Deus não é por acaso, queridos irmãos e irmãs, que não aparece nas planícies. Se se cada um de vós puder ver a Sagrada Escritura e lê-la, vai ver que Deus sempre aparece nas montanhas. E entre muitos outros símbolos e outras interpretações, esta é uma das maiores. No topo da montanha o Senhor aparece para que nós saibamos que temos ainda que subir. E nesse subir, ao longo da subida do vale para o topo da montanha, nós possamos refletir que nesta caminhada cá de baixo lá para cima, há que crescer. Deus convidou-me a subir porque eu ainda não sou o que Ele é. Ainda não estou à escala do que Ele pediu que eu fosse. E Deus não pediu pedindo só, verbalizando frases de pedido. O Senhor pediu na cruz. É que homem, eis o homem. Para Cristo é válido para todos nós. Nós também seremos daqueles e daquelas relativamente aos quais alguém deverá dizer um dia: eis a mulher, eis o homem.
eis a mulher. Sermos como Maria, eis o homem, sermos como Cristo. E para sermos como Cristo e sermos como Maria, sabem o que é que temos de fazer para terminar? Vermos Cristo, vermos Maria. Sobretudo, começarmos antes, durante e depois por vermos Cristo, não é só no rosto, é no rosto e no corpo inteiro, e na vida inteira, e nas aspirações inteiras de todos os nossos irmãos, e nas aspirações inteiras de todos os nossos irmãos, ainda não materializadas, aspirações que não se realizaram e que se vão fumar em sonhos perdidos, em fantasias que eu queria que fossem verdade. Mas nós podemos pegar naquilo que acabará um dia sendo fantasia, e sonho e ideal, e tornar realidade veridicamente vivida, nesse amor, não feito de sentimento, não feito de emoção, mas amor vivido e realizado. Então os nossos irmãos, através da nossa ajuda, através de nós que estamos lá, diante dos nus, diante dos presos, como Cristo diz, diante dos necessitados, diante do cata-lixo, dos bidões de lixo, nós seremos daqueles que iremos ajudar que os nossos irmãos tenham um protagonismo exato, através da nossa mão e do braço, forte, não do músculo feito, mas de amor, feito à imagem do amor de Deus, daquele amor, daquela escala que o Senhor tem. As nossas presenças junto dos nossos irmãos farão com que eles se tornem realizados no amor de Deus. Se não fizermos isto pelos nossos irmãos, seremos tão somente, vou invocar um senhor do qual não gosto muito, mas havia um pregador e era também escritor, no final do século XIX, que dizia coisas terríveis. E tem uma frase que é terrível. Ele dizia, porque ele na sua loucura, não era sempre, mas de vez em quando, ele vivia de uma forma completamente fora da escala humana. E ele dizia isto: todo cristão, se não for um herói, é um porco. É uma frase terrificante, é ou não é? Terrível. Ele dizia isto. Nós não dizemos isso. Nós não nos comparamos, não é? Nesta medida, nesta escala humana, que este senhor, que era Leon Delboy, no século XIX, comparava aqueles que não eram heróis na fé aos porcos. Não. Está errado. Não podemos comparar os nossos irmãos, nem ao porco, nem à girafa, nem à arranca que acha no rio, nem a nada. Os nossos irmãos só podem ser comparados à nossa ausência de julgamento. Os nossos irmãos só podem ser comparados à medida do meu amor, que quer que seja vivido à imagem desse amor sem escala que é o de Deus, para que nesse amor eu nunca possa julgar os meus irmãos. Porque só Cristo é o meu julgador. Se nós amarmos à escala do amor de Deus, os nossos irmãos nunca serão pasto. Pasto. Sabe o que é pasto? As ervas que os animais comem. É aquilo que desaparece dentro do estômago. Passa a ser escondido, desaparece a realidade visível. Então os meus irmãos nunca serão pasto da minha voracidade, nunca serão pasto da minha maldicência, nunca serão pasto do meu desamor, nunca serão pasto do meu julgamento. Se eu encontrar em cada um deles o próprio Cristo, este Senhor que está hoje aqui comigo, até ao final do dia, durante a noite, e amanhã, e depois de amanhã, em todos os dias, todas as semanas e meses, até à Páscoa, onde Ele quer que todos ressuscitemos com Ele. Por isso morramos nesta grande quaresma, amados irmãos e irmãs, morramos nas nossas coisas prediletas, abdiquemos um bocadinho, eu diria um pouco mais, um tanto, e tudo. Havia uma senhora na América Latina que é santa, não recordo o nome dela agora, e ela era muito pobre, e começou por ver que andavam pessoas que se levantavam às 4 da manhã e iam o quê? Catar lixo para os bidões de lixo, à procura de uns umas coisas estragadas, azedas, podres, até os cães vomitariam comendo aquilo, mas era lá que iam buscar comida. E ela, não tendo como ajudar, como é que ela ajudou? Decidiu passar a levantar-se todos os dias às 4 da manhã e foi viver para o meio do lixo, para os bidões, foi catar lixo, com aqueles que andavam lá a catar lixo. Então foi mais uma a catar lixo, para poderem, enfim, poder ajudá-los, a que algum deles ou todos comessem um bocadinho melhor, porque agora havia mais duas mãos e um coração inteiro dentro dos bidões de lixo. Eles não estavam sozinhos. É radical. É. Vamos dizer, foi para ela, isso não é para mim. Não é para mim porque eu não quero.
Porquê, filhos? Tenho casa, tenho filhos, não vou deixar a minha casa, nem os meus filhos. Não vou ir para aí. Vem, para aí catar lixo. Não. Por isso é que alguns são santos e outros não. Por isso é que alguns são modelo e exemplo que a igreja põe nos ícones e outros não. Porque nem todos estamos dispostos a catar lixo como os nossos irmãos. E este é um desafio que podemos começar a fazer hoje. Comecemos a catar lixo hoje com os nossos irmãos, dando-nos nas nossas coisas, não é só no nosso tempo. Lembrai-vos, amor não é sentimento nem emoção, amor é coisa feita e realizada. Demos a nós próprios, levando na nossa presença alguma coisa para os outros comerem. Todos podemos dar. Se me pedirem água e tem muita sede, 10 pessoas, e eu só tenho 5 litros de água na minha casa, se calhar eu dou só, porque só tenho 5 litros, um pedacinho de água no fundo do copo, mas eu posso dar 4 litros ou não posso? Ainda fico com 1. Bem, outro, se calhar não tem 5 litros, tem 50 mil litros, pode dar 40 mil. Deu mais do que eu? Não. Ele ainda ficou com 10 mil, eu só fiquei com 1 litro. Em termos comparativos eu dei mais. Isto significa o quê? Todos nós podemos ir catar lixo com os nossos irmãos. Não demos das coisas que estão a apodrecer, esquecidas em casa, que já não nos fazem falta, que não sabemos o que fazer com elas, estão a atrapalhar, estão a ocupar espaço, que eu quero preencher com coisas novas e com, enfim, mais interessantes. Demos de melhor que nós temos. Se tivermos um queijo da serra em casa, não demos um queijo fresco. Eu sei que dói ouvir isto, mas eu vou dar um queijo da serra que me custou 30 euros, é um pindérico, uma pindérica que eu não conheço lá nenhum, e eu vou comer aquele queijo fresco de 95 cêntimos? Não vou. Não dou mesmo. E enquanto eu não der o melhor que eu tenho, filhos, em vez de estarmos a ir ao encontro de Cristo na cruz e na ressurreição que nos espera na Páscoa, já neguei hoje o Cristo que eu comunguei, já foi para a minha condenação e não para a minha salvação. Este queijo da série, o queijo fresco, serve para tudo nas nossas vidas. Isto não é para nos assustarmos uns aos outros, é só para acordarmos e vermos Deus deu-nos a sua própria grandeza para que nós tenhamos a dimensão dele. Santo Atanásio de Alexandria diz que o Senhor encarnou, não é? Fez-se homem para que nós sejamos deuses. Vê, esta é a nossa grandeza. Mas a nossa grandeza passa por nos baixarmos ao nível da cruz, onde Cristo se baixou no seu amor por nós, para nos erguer à dimensão e estatura hercúlea, na verticalidade do seu amor vivido e realizado. É este amor que somos chamados, e passa por catar lixo, para que os nossos irmãos um dia deixem de ter lixo às suas mesas, porque nós ajudamos, nós estivemos presentes, nós fomos, nós demos e demos-nos e demos o que somos e o que temos. Não esqueçais a esmola do que eu sou e a esmola do que eu tenho. Que o Senhor vos abençoe nesta Santa Quaresma e vos proteja a todos. Domingo vindo, todos os que estão hoje fisicamente presentes e todos aqueles onde a vossa boca puder chamar, lembrar e convidar, que é o dia, domingo do grande perdão, em que pedimos com a cabeça no chão perdão a todos, no final da liturgia. Perdão verdadeiro, esse perdão do qual o Senhor fala, esse vivido e realizado, feito por atos e não por palavras. Lembrai a todos. Eu lembrar-vos-ei durante a semana, porque eu sou um tapita chatinho, não vou esquecer, vou enviar uma mensagem para todos vós, a lembrar do grande perdão, através do Dom Tidor, lá chegará uma mensagem a vossas casas. Então, bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.